Declaro aberta a primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo número 0625/16, ofícios da Diretoria de Orçamentos e Finanças, encaminhando as peças constituídas do balanço financeiro e patrimonial desta entidade, bem como o balancete das despesas simplificado com o detalhamento das fichas por sugerimento da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativa ao mês de novembro e dezembro de 2016. As comissões de Finanças e Orçamento. Processo de número 023/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que inclui no manuseio a utilização e a soltura de focos de artifícios e artefatos de pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais ou em áreas próximas aos locais onde se abrigam animais no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 0305/17, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui o Secretário de Estabilidade de Eventos do município de São Caetano do Sul, o Janeiro Branco, dedicado aos cuidados com a saúde mental e o bem-estar e da outras providências. As comissões. Processo de número 337/2017, Anacleto Campanella Júnior. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade da instalação de painel informativo de identificação e da escala de serviços dos profissionais da área de saúde e da outras providências. As comissões. Processo de número 416/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que cria o brechó da construção civil, conforme específica e da outras providências. As comissões. Processo de número 448/2017, o Biratã Figueiredo. Projeto de lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal e da outras providências. As comissões. Processo de número 489/2017, o Biratã Figueiredo. Projeto de lei que institui o Dia do Protetor Animal no calendário oficial de eventos do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 509/2017, Carlos Humberto Serafim. Projeto de lei que dispõe sobre os bens a serem considerados como os pertences ao patrimônio histórico, cultural e artístico do município e da outras providências. As comissões. Processo de número 122/2017, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando a isenção de atas e os anais de votos repúblicas, apesar pelo falecimento do senhor João Hilário Alessi. Processo de número 146/2017, César Rogério Oliva e outros. Requerimento solicitando a isenção de atas e os anais de votos em profundo pesar pelo falecimento do Dr. Alberto Lopes Mendes Rolo. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que querem falar para a discussão. Processo de número 216/2017, Everson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando isenção de atas e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Teori Albino Zavascki. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Processo de número 342. Estão aprovado. Processo de número 342/17, Soria Aparecida Ferreira da Silva. Requerimento solicitando isenção de atas e nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Pereira do Amorim. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que querem falar para a discussão. Aprovado. Processo número 485/2017, Everson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando isenções em atas e nos anais de votos de profundo pesar
pelo falecimento da senhora Marisa Letícia Lula da Silva. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que sejam favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 486-2017. Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando gestão de atos nos anais de voto em profundo pesar pelo falecimento de Everton Batista Paiva. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 487/17, Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando gestão de atos nos anais de voto em profundo pesar pelo falecimento de Amália Fernandes Garcia Penati. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 488/2017, Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando gestão de atos nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Gustavo Leandro Cruz. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 512/2017, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando gestão de atos nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto de Jesus Polastro. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 536/2017, Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando gestão de atos nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulino Siqueira. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 52/2017, 0449/2017 e 0453/2017 a 0455/2017. Eckerson Piuelo. Requerimento solicitando envio do ofício à companhia, a terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Santo Antônio, nas imediações das EBIs do município, na Praça Moraes Sarmento, Rua Nestor Moreira e Rua Maria Teixeira Mourão Maresta, na Praça das Lourinhas e nas ruas Bahia, Holanda, Padre Chiesa, Adelaide, João Ramalho, Aparecida, Maria, Santo André e Rua São Bernardo. Em discussão. Aprovada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de 87/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio do ofício a Ferraban, visando a interligação das câmaras de segurança interna e externa na terceira companhia da Polícia Militar, com a delegacia sede da Polícia Civil e com a Guarda Civil Municipal. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de 88/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 71 Ciretana de São Caetano do Sul, visando a instalação de banheiros químicos para os homens e mulheres nos locais de exame de prova prática de condução de veículos. Em Sul, visando o conserto do fio de alta tensão pendente no cruzamento da Avenida Roberto Simons com a Rua Luiz Cavana, bairro Cerâmico. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 83/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em atos nos anais de votos de congratulações ao setor de cerimonial da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, estendido a todos os funcionários desta Casa de Leis, pelos brilhantes organização da cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para a legislatura 2017-2020. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 208/2017, Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo São Caetano do Sul, visando a limpeza do terreno, retirada de entulho, conserto do passeio público, calçada,
na rua Quintino Bocaiúva com a rua Marechal Teodoro, terreno localizado no bairro Santa Paula. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que querem favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Processo de número 349/2017 a 0351/2017, Maurício Fernando da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e constantes em todas as extensões das ruas Oswaldo Cruz, Marlene e Avenida Tietê. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que querem favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Processo de número 474/2017, Suria Aparecido Nogueira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Metropaulo São Caetano, visando retirar os fios de energias que se encontram soltos e caídos pelas calçadas na Avenida Senador Roberto Simonson, 621, bairro Santo Antônio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que querem favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Processo de número Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo, Telefônica Brasil, Sociedade Anônima, visando enviar uma equipe de campo para a realização do serviço de remoção do telefone público da via de pedestre da rua Goitacazes 17, esquina com o Amaral, de número 1096, bairro Centro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Processo número 503/2017 a 517/2017. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as ruas dos bairros São José, bairro Boa Vista, bairro Prosperidade, bairro Cerâmica e Fundação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Processo de número 524/2017, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, principalmente no período noturno e todo o período da rua Sebastião Gomes da Silva, bairro Nova Jersey. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Peço um minuto de silêncio, todos em pé, em homenagem ao falecimento das pessoas já mencionadas nos votos de pesar. Esgotadas as matérias do expediente, passamos à explicação pessoal. Conforme acordo com a liderança, com a oradores inscritos para o uso da palavra, passamos à ordem do dia. Item único. Processo de número 0156/2017. Eleições dos membros para a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Caetano do Sul para o biênio 2017-2018. Eleição, dado o item único do processo 0156, a eleição dos membros para a comissão da composição das comissões permanentes. De acordo com o artigo 40 do Regimento Interno, a eleição das comissões permanentes será feita por escrutínio público. De acordo com o parágrafo 1º do artigo de número 40 do Regimento Interno, a votação das comissões será feita mediante cédulas impressas, manuscritas, assinadas pelo votante, indicando-se os nomes dos vereadores, as legendas partidárias e as respectivas comissões. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 40 do Regimento Interno, os vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda pela qual foram eleitos. Procederemos agora à votação da Comissão de Justiça e Redação. Estando os senhores vereadores de posse das cédulas de votação, esclarecemos que após a chamada deverão declarar o seu voto, as cédulas serão recolhidas ao final, já devidamente assinadas. Com a palavra, o primeiro secretário
para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Anacleto Campanella Júnior. Senhor presidente, por votos dos vereadores Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Janda Cavalcante Lira, Olinto Sequarine Montarelli, Sueli Nogueira Ferreira da Silva, para a Comissão de Justiça e Redação. Vereador Caio Eduardo Jesus Funaki. Feito. Eu voto Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante Lira, Olinto Sequarine Montarelli, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, para a Comissão de Justiça e Redação. Vereador Carlos Humberto Serafim. Voto Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante Lira, Olinto Sequarine Voltarelli, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, para a Comissão de Justiça e Redação. Vereador César Rogério Oliva. Senhor presidente, eu voto Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante de Lira, Olinto Sequarine Voltarelli, Sueli Nogueira Ferreira da Silva, para a Comissão de Justiça e Redação. Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Presidente, eu voto Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante de Lira, Olinto Sequarine Montarelli, Sueli Nogueira Ferreira da Silva, para a Comissão de Justiça e Redação. O vereador Edson Roberto Parra. Presidente, para a Comissão de Justiça e Redação, biênio 2017-18, voto Carlos Alberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante de Lira, Olinto Sequarine Voltarelli e Sueli Nogueira Ferreira da Silva. O vereador Eduardo José Vidoschi. Presidente, eu voto Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante de Lira, Olinto Sequarine Voltarelli, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, para a Comissão de Justiça e Redação. Vereador Francisco de Macedo Bento. Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante, Olinto Sequarine Voltarelli, Sueli Nogueira Ferreira da Silva. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Presidente, para a Comissão de Justiça e Redação, voto Carlos Humberto Serafim, do DEM, Edson Roberto Parra, do PSD, Jander Cavalcante de Lira, do PP, Olinto Sequarine Voltarelli, do PSDB e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, do PMDB. Vereador Marcelo Franco Munhoz. Presidente, Comissão de Justiça e Redação. Vereador Carlos Humberto Serafim, DEM. Vereador Edson Roberto Parra, PSD. Vereador Jander Cavalcante de Lira, PP. Vereador Olinto Sequarine Voltarelli, PSDB. Vereador Sueli Nogueira Ferreira da Silva, PMDB. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Eu voto para a Comissão de Justiça e Redação para o ano 2017-2018. Os vereadores Carlos Humberto Serafim, do DEM, Edson Roberto Parra, do PSB, Jander Cavalcante Lira, do PP, Olinto Sequarine Voltarelli, do PSDB, Sueli Nogueira Ferreira da Silva, do PMDB. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Eu voto para a Comissão de Justiça e Redação Carlos Humberto Serafim, do DEM, Edson Roberto Parra, PSD, Jander Cavalcante de Lira, PP, Olinto Sequarine Voltarelli, PSDB, Sueli Nogueira Ferreira da Silva, PMDB. Vereador Olinto Sequarine Voltarelli. Senhor presidente,
Para a Comissão de Justiça e Redação, para o PN 2017-2018, eu voto Carlos Humberto Serafim, do DEM, Edson Roberto Parra, PSB, Jander Cavalcante de Lira, PP, Olinto Sequalini Voltarelli, PSDB, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, PMDB. Vereador Ricardo Andrejucchi. Senhor presidente, para a Comissão de Justiça e Redação, eu voto Carlos Humberto Serafim, DEM, Edson Roberto Parra, PSB, Jander Cavalcante de Lira, PP, Olinto Sequalini Voltarelli, PSDB, Sueli Nogueira Ferreira da Silva, PMDB. O vereador Sidney Bezerra da Silva. Senhor presidente, para a Comissão de Justiça e Redação, para o biênio 2017-2018, eu voto o vereador Carlos Humberto Serafim, vereador Edson Roberto Parra, vereador Jander Cavalcante de Lira, vereador Olinto Sequalini Voltarelli e a vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Vereadora Sueli Nogueira Ferreira da Silva. Senhor presidente, eu voto para a Comissão de Justiça e Redação, para o biênio 2017-2018, os seguintes vereadores: Carlos Humberto Serafim, Edson Roberto Parra, Jander Cavalcante de Lira, Olinto Sequalini Voltarelli e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Vereador Marcos Franco Munhoz. Desculpa, vamos lá. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Senhor presidente, para a Comissão de Justiça e Redação, biênio 2017-2018. Carlos Humberto Serafim, DEM, Edson Roberto Parra, PSB, Jander Cavalcante Lira, PP, Olinto Sequalini Voltarelli, PSDB, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, PMDB. Obrigado, vereador. Vereador Biratã Ribeiro Figueiredo. Senhor presidente, para a Comissão de Justiça e Redação para o biênio 2017 e 2018, eu voto o vereador Humberto Serafim, do DEM, vereador Edson Parra, do PSD, vereador Jander Cavalcante Lira, do PP, vereador Olinto Sequalini Voltarelli, do PSDB, e a vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, do PMDB. Suspendo os trabalhos para a apuração dos votos. 18 votos presentes. Sim. Reaberta a sessão, o resultado da votação é o seguinte: para a Comissão de Justiça e Redação, para o biênio de 2017 a 2018, vereador Carlos Humberto Serafim, DEM, com 18 votos, vereador Edson Roberto Parra, PSB, com 18 votos, vereador Jander Cavalcante de Lira, PP, com 18 votos, vereador Olinto Sequalini Voltarelli, PSDB, com 18 votos, vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, com MDB, com 18 votos. Passamos agora à votação da Comissão de Finanças e Orçamento para o biênio 2017-2018. Estando os senhores vereadores de posse da cédula de votação, esclarecemos que os membros eleitos para a Comissão de Justiça e Redação não poderão ser votados para a Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 40 do nosso regimento interno. Com a palavra, o primeiro secretário para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores, que deverão votar da mesma forma que fizeram para eleger a Comissão de Justiça e Redação. Vereador Anacleto Campanella Júnior. Presidente, na Comissão de Finanças e Orçamento. Alô? Senhor presidente, para membros da Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz e Sidney Bezerra da Silva.
Vereador Caio Eduardo Jesus Funardi. Senhor presidente, eu voto na Comissão de Finanças e Orçamento, Sérgio Rogério Oliva, Eduardo José Vidosco, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz, Sidney Bezerra da Silva. Vereador Carlos Humberto Serafim. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, voto César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz, Sidney Bezerra da Silva. Vereador César Rogério Oliva. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz e Sidney Bezerra da Silva. O vereador Daniel Fernandes Barbosa. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, voto César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz e Sidney Bezerra da Silva. O vereador Edson Roberto Parra. Para a Comissão de Finanças e Orçamento, para o biênio 17 e 18, voto nos seguintes vereadores: César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz e Sidney Bezerra da Silva. O vereador Eduardo José Vidoschi. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz, Sidney Bezerra da Silva. O vereador Francisco de Macedo Bento. Para a Comissão de Finanças e César Rogério Oliva, Eduardo José Vidoschi, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz, Sidney Bezerra da Silva. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, César Rogério Oliva, do PR, Eduardo José Vidoschi, do PSDB, Francisco de Macedo Bento, do PP, Marcel Franco Munhoz, do PPS e Sidney Bezerra da Silva, do PMDB. Vereador Marcel Franco Munhoz. Presidente, Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador César Rogério Oliva, PR. Vereador Eduardo José Vidoschi, PSDB. Vereador Francisco de Macedo Bento, PP. Vereador Marcel Franco Munhoz, PPS. Vereador Sidney Bezerra da Silva, PMDB. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, PN 2017-2018, eu voto César Rogério Oliva, PR, Eduardo José Vidoschi, PSDB, Francisco de Macedo Bento, PP, Marcel Franco Munhoz, PPS e Sidney Bezerra da Silva, PMDB. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamentos, eu voto nos vereadores César Rogério Oliva, do PR, Eduardo José Vidoschi, do PSDB, Francisco de Macedo Bento, do PP, Marcel Franco Munhoz, do PPS e Sidney Bezerra da Silva, do PMDB. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamentos, PN 2017-2018, eu voto César Rogério Oliva, PR, Eduardo José Vidoschi, PSDB, Francisco de Macedo Bento, PP, Marcel Franco Munhoz, PPS e Sidney Bezerra da Silva, PMDB. O vereador Olindo Sequalelli Voltarelli. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento para o biênio 2017-2018, César Rogério Oliva, PR, Eduardo José Vidoschi, PSDB, Francisco de Macedo Bento, PP, Marcel Franco Munhoz, PPS e Sidney Bezerra da Silva, PMDB. O
O vereador Ricardo André Júlio. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, voto nos seguintes vereadores: César Rogério Oliva, Eduardo José Vidosky, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz, Sidney Bezerra da Silva. O vereador Sidney Bezerra da Silva. Senhor presidente, para membros da Comissão de Finanças e Orçamento, para o biênio 2017-2018, eu voto César Rogério Lima, vereador Eduardo José Vidosky, vereador Francisco de Macedo Bento, vereador Marcel Franco Munhoz e o vereador Sidney Bezerra da Silva. A vereadora Sueli Nogueira Ferreira da Silva. Senhor presidente, para a Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto nos seguintes vereadores: César Rogério Oliva, Eduardo José Vidosky, Francisco de Macedo Bento, Marcel Franco Munhoz e Sidney Bezerra da Silva. Vereador Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Senhor presidente, para os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, o biênio 2017-2018, eu voto vereador Sérgio Rogério Oliva, PR, vereador Eduardo José Vidosky, PSDB, vereador Francisco de Macedo Bento, PP, vereador Marcel Franco Munhoz, PPS, e vereador Sidney Bezerra da Silva, PMDB. Suspendo os trabalhos momentaneamente para a apuração dos votos. Termina a sessão, o resultado da votação é o seguinte: ficando os vereadores eleitos para a Comissão de Finanças e Orçamento para o biênio 2017 e 2018, os vereadores César Rogério Oliva, do PR, com 18 votos, vereador Eduardo José Vidosky, PSDB, com 18 votos, vereador Francisco de Macedo Bento, do PP, com 18 votos, vereador Marcel Franco Munhoz, do PPS, com 18 votos, vereador Sidney Bezerra da Silva, do PMDB, também com 18 votos. Solicito aos senhores vereadores eleitos para as comissões permanentes que se reúnam dentro do prazo regimental para eleger o presidente e o vice-presidente de cada comissão e iniciar os trabalhos na próxima terça-feira, dado os projetos que já se encontram em pauta. Vereador Sérgio. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir gentilmente a permissão de entregar à mesa diretora a carta da transparência trazida pelo Observatório Social de São Caetano do Sul, para leitura e posterior coleta de assinaturas. Os vereadores me permitem, usaria a tribuna. Gostaria de convidar o vereador Ubiratã Figueiredo, vice-presidente, para assumir os trabalhos. Por gentileza. Acabou de falar. Posso ouvir o WhatsApp? Senhor presidente, obrigado pela honra. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, imprensa, antes de eu efetuar a leitura, agradeço a democracia com que essa casa entendeu mais este processo para montagem das comissões que irão nortear o nosso trabalho para os próximos 2 anos. Depois de muito debate, de muita conversa, chegamos ao denominador comum, que eu acho que quem ganha é a casa. Agradeço em seu nome, Tite, na liderança
todos os vereadores que participaram deste processo. Anuncio também um experimento. Hoje é a primeira vez que nós estamos transmitindo ao vivo esta sessão pelo Face da Câmara e posterior pelo site da Câmara. De uma maneira, um instrumento a mais de dar transparência, credibilidade. Sei que todos os vereadores, a maioria deles já usam desse instrumento, mas fica uma maneira institucional para que a Casa trabalhe. Recebo aqui a carta do Observatório Social de São Caetano do Sul. Ofício número 4 de 2017, São Caetano do Sul, data de 11 de janeiro de 2017, data que este ofício chegou aos nossos gabinetes. A Câmara Municipal de São Caetano do Sul, endereçado ao excelentíssimo vereador professor Eckerson Piumiel, presidente. Vimos pelo presente solicitar o apoio dos 19 vereadores eleitos, mandato de 2017 a 2020, para a implantação da Carta da Transparência, anexo 1 deste ofício, que foi elaborado pelo Observatório Social de São Caetano do Sul no período de dezembro de 2015 a abril de 2016, com apoios da OAB, São Caetano do Sul, do ITESPES, Instituto Mauá de Tecnologia, Gama, de integrantes do Lions, Rotary, Maçonarizio e a Diocese de Santo André, e recebeu, em tempo de campanha, em 2016, a adesão dos então candidatos, Dr. José Eurípio Júnior, Beto Vidós, agora eleitos prefeito e vice-prefeito da nossa cidade. São 9 medidas sugeridas na Carta de Transparência, entregue aos 19 vereadores nos dias 10 e 11 de janeiro. Primeira medida, criação do Diário Oficial Municipal Eletrônico, criação do Almoxerifado Central, criação da Secretaria de Compras e Gestão de Contratos, maior transparência em licitações e compras públicas, criação da Lei Municipal de Transparência e Controle Social, criação do Cartão Cidadão, limites legais nos gastos com propaganda e publicidade, respeito aos conselhos municipais e às instituições privadas, criação da Lei Municipal de Educação Fiscal. Solicitamos aos vereadores que apoiem a implantação da Carta da Transparência que assinem o anexo 2, atenciosamente, Mário Camilo Bom, presidente do Observatório Social, Francisco Antônio Soel, presidente do Conselho Industrial. Claro que eu tenho certeza que a Câmara dos Vereadores, no conjunto dos 19 colegas, tem total apreço e apoio por essa iniciativa. O Brasil vive hoje um momento que clama por ética, por transparência, pelo bom trato na coisa pública. Eu tenho certeza que o conjunto destes 19 vereadores irão se somar a este movimento e prestar toda a solidariedade e apoio que estiver ao nosso alcance, dentro do regimento legal, dentro do que permite a Constituição, no que cabe à independência dos poderes. Em respeito aos colegas, sugiro, antes do término desta sessão, a suspensão dos trabalhos por 15 minutos, para que a gente possa receber os integrantes do Observatório Social, de modo a recolher as assinaturas dos colegas que queiram se somar a este movimento, dando maior transparência e ética à coisa pública. Está suspenso os trabalhos por 15 minutos. Aqui na Câmara de São Caetano. Jander, boa noite já, né, apesar do dia. E qual a tua avaliação aí a respeito desse trabalho? E como previsto, o G10 ficou com a maioria nas duas comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Não, na verdade, o prefeito José Eurípio foi extremamente, vamos dizer assim, republicano, né? Não influenciou em nenhum momento
a decisão das comissões. Houve um acordo, né, entre o grupo dos 10 e a base do governo para que houvesse uma composição, né, entre os dois, para que o trabalho da Câmara pudesse, e o que vai ocorrer de fato, né, com tranquilidade e com independência. É isso. O poder legislativo é independente do executivo, o prefeito entendeu isso e em nenhum momento usou da máquina para influenciar a decisão, e a gente, entre nós, entre os 19 vereadores, sob a liderança do presidente, chegamos a um acordo que era a melhor solução, né? Uma chapa única, né? E uma escolha unificada para o melhor trabalho, porque precisamos entender que as comissões, elas têm um trabalho extremamente técnico, é mais técnico do que mesmo político, né? Então era importante, foi esse norte que fez com que a gente chegasse a esse consenso. Legal, Jander, e explicar para quem está em casa nos acompanhando também a importância das comissões, porque tanto foi falado aqui de G10, de Grupo do Aurico, mas qual é o trabalho propriamente da comissão, e você que vai ser um dos 5 integrantes aí da Comissão de Justiça e Redação? Bom, a Câmara é composta de 2 comissões permanentes, né? Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. A Comissão de Justiça e Redação, todo projeto de lei, toda iniciativa do prefeito ou dos vereadores passa por essa comissão para ver se está dentro da legislação, se é constitucional, né, se o arcabouço legal está perfeito. E também, como fala, se a redação está de acordo com o vernáculo, né, com a língua portuguesa. Então, é esse trabalho técnico. Você pega a questão legal, né, e a questão, né, da redação da iniciativa, do projeto de lei, né, qualquer que seja a medida que for tomada. A comissão de orçamento, né, finanças e orçamento, já cuida exatamente disso, né? Ela vai trabalhar, por exemplo, qualquer projeto, qualquer iniciativa que mexa com o orçamento, com as finanças do município, aí passa por essa comissão também para ver se está dentro dessas questões técnicas. Então, são 2 comissões extremamente técnicas. Uma vê a questão legal e a questão de redação. A outra vai ver a questão orçamentária, porque você não pode fazer nada que seja fora do orçamento, né? Como também da questão da fiscalização orçamentária, se ela está sendo executada plenamente. Legal, Jander Lira, um dos vereadores aqui, forma a Comissão de Justiça e Redação com o Jander. Obrigado. Vai lá assinar também a Carta Transparente. Obrigado. Eu acho importante essa medida, né? Essa carta do Observatório Social, porque quanto mais transparência, eu acho que é melhor para a sociedade, melhor para a Câmara, melhor para São Caetano. Legal, Jander. E aqui? A sessão, agradeço a paciência do público presente, mas a importância do tema justifica a pausa dos trabalhos. Agradeço também aos vereadores que entenderam e se somaram a este movimento, por entender a importância da ética, da transparência na coisa pública. Nada mais havendo, informo, reafirmo as comissões eleitas para que até a próxima sessão se reúnam e elejam o presidente e o vice-presidente das respectivas comissões. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão.